Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos mais um extraordinário assunto na Escola Bíblica Dominical e hoje, iniciando um trimestre, é o segundo trimestre de 2020 e Deus nos dá o privilégio de estarmos estudando. Eu digo privilégio porque muita gente não teve esse privilégio e outros não poderão registrar esse privilégio porque não vem voluntariamente. E é interessante nós termos em mente que tudo isto fica anotado, então para nós é um privilégio. Convido os irmãos a nós fazermos uma oração para darmos início a esta aula. Inclusive aqueles que estão online, estão nos acompanhando também, é convidado a orar conosco também neste momento. Senhor de toda glória, em nome de Jesus nos colocamos em Tua presença nesta manhã e pedimos a Tua direção, pedimos a inspiração do Espírito Santo para ensinarmos tão valioso assunto. Para a glória do Teu nome, Senhor, recompensa a cada um dos Teus servos que aqui está, abençoa a Tua igreja no Brasil, Senhor, nesta manhã, quando toda a nação brasileira se reúne para orar, para consagrar, pedindo a Ti a misericórdia, para que os Teus juízos se afastem de sobre a nação, pois nós temos consciência, Senhor, que quando o homem age contra Ti, Tu tomas providência, e não temos dúvida, Senhor, que o que vem acontecendo no mundo, o que vem acontecendo no Brasil, é porque a medida chegou no limite, mas nós clamamos a Ti por misericórdia, Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa todos os obreiros, abençoa cada membro da igreja, abençoa o Teu servo pastor Zé Carlos, dirigente desta igreja, o pastor presidente, abençoa a igreja na Bahia, abençoa a igreja no Brasil, abençoa a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, por todos os seus representantes, começando pelo prefeito municipal e vereadores, abençoa o governador do estado, Senhor, consequentemente os deputados estaduais, abençoa, Senhor, o Senado Federal, abençoa os deputados, abençoa todo o Congresso, abençoa o Supremo Tribunal Federal, Senhor, e seja com a vida do nosso presidente, o Senhor Jair Messias Bolsonaro. Dá-nos graça, em nome de Jesus, continua conosco. Amém. Nós estamos iniciando um trimestre e eu quero mostrar para os irmãos as duas temáticas. A primeira temática que eu quero mostrar é esta daqui, que é a temática dos jovens. Os jovens estão estudando sobre a temática de vivendo a plenitude das promessas de Deus, vivendo a plenitude das promessas. Esta lição é interessante porque nós vamos aprender que Deus tem alguns tipos de promessas, e dentre eles existem as promessas condicionais. Existem promessas que só se cumprirão quando nós fizermos a nossa parte, são as promessas condicionais, e os jovens vão estudar esse assunto. Inclusive, existem promessas que o cumprimento é imediato e existem promessas que o cumprimento é na eternidade. Abraão, por exemplo, viveu a promessa de ver os seus descendentes grandes crescerem, mas ele morreu e não viu isso, viveu sob a expectativa. Então, nós vamos estudar, os jovens estarão estudando nesse trimestre que inicia hoje, 13 extraordinários assuntos sobre vivendo a plenitude das promessas de Deus. Os adultos, Deus abençoe a todos os professores de jovens e os jovens da igreja. Os adultos passam a estudar sobre salmos. Nós temos aqui nos adultos a instrumentalidade do bispo Abner Ferreira. Bispo Abner Ferreira, que também comentou a lição do trimestre passado da Escola Dominical, traz-nos mais um assunto extraordinário, um assunto muito bom. Ele traz-nos os salmos, ou como disse em inglês, psalmos. Em inglês diz assim, psalmos, ou nerlim, né? Nerlim é a forma que é pronunciada na Bíblia hebraica. Os salmos são um compêndio de cânticos, de músicas da literatura hebraica. Eles são utilizados, os seus louvores, nos mais variados assuntos. E nós no Brasil temos a Bíblia Sagrada, tendo os salmos compondo o Antigo Testamento. Só que às vezes nós cantamos os salmos, ou nós lemos os salmos e não sabemos que eles são cânticos. Os salmos são cânticos para os judeus. E diante desta temática, o bispo Abner Ferreira nos traz a compreensão do que sejam os salmos.
Os salmos vêm trazer para nós, ou vêm ser utilizados por nós, trazendo refrigério em momentos de tristeza. Os salmos vêm nos trazer acalento na hora da dor. Os salmos nos servem também de leitura na hora da alegria. E os salmos contêm em si muita profecia. Por este motivo, nós estudaremos nesse trimestre os salmos. A nossa lição hoje, o trimestre também terá 13 lições. E a nossa lição hoje traz um tema, ou título: Salmos, um guia devocional para o cristão. Salmos, um guia devocional para o cristão. Eu sei que os irmãos já têm as revistas aí. Quem não tiver a revista, abra a Bíblia Sagrada em 3 salmos. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no Salmos 42, nós vamos abrir no Salmo 44 e nós vamos abrir no Salmo 45. Salmo 42, Salmo 44 e Salmo 45. Em ambos nós vamos ler o verso 1. Em ambos nós vamos ler o verso 1. Inclusive, deixa eu dar uma explicação aqui já. O Salmo, por ser um inário, ele não tem capítulo, é número. Então, Salmo número 42 seria a mesma coisa de eu pegar a harpa. Essa daqui é a harpa cristã, nós vamos fazer uso dela na aula de hoje, né? Eu pegar a harpa e dizer: abra na harpa capítulo 30. Não tem harpa capítulo 30, você tem harpa hino de número 30. Do mesmo jeito, os salmos não têm capítulos, os salmos são números. Então é Salmo número 42, Salmo número 44 e Salmo número 45. E aí também não tem versículo, tem versos. Nós vamos ler o verso 1 de cada um dos salmos que nós já citamos. Eu gostaria que os irmãos citassem comigo o título. Eu gostaria que todos, numa só voz, citassem o título: Salmo, um guia devocional para o cristão. Vamos lá, todos, 1, 2, 3. Salmos, um guia devocional para o cristão. Mais uma vez, só para nós gravarmos e quem está em casa perceber que tem pessoas aqui em volta. É que você só está me vendo, mas atrás da câmera tem pessoas que estão assistindo a Escola Bíblica Dominical, seguindo as devidas orientações do Ministério da Saúde, mantendo distância e assim por diante. Vamos lá, todos juntos mais uma vez, 1, 2, 3. Salmos, um guia devocional para o cristão. O nosso textuário está no Salmo 98 e no verso 5, que eu vou pedir ao Daniel para fazer, aliás, o irmão Kaique, para fazer essa leitura. Abra aí, por favor, no Salmo 98, Salmo de número 98 e o verso de número 5. Irmão Kaique, por gentileza. Depois o irmão Joel, dê para nós a verdade prática. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz de canto. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e com a voz de canto. Salmo 98, verso 5. Os nossos interlocutores, internautas e os irmãos aqui, prestem atenção. Cantai louvores ao Senhor. Aí ele acrescenta: com a harpa, que é um instrumento de corda. Os irmãos vão ver que tem salmos que foram feitos para serem tocados com instrumento de corda, né? E com a voz do canto. Então, não é só um instrumento de corda que louva. O louvor é com a voz, mas acompanhado pelos instrumentos de corda. Nós vamos ver no Salmo 150 que Deus deve ser louvado com instrumentos altissonantes, com símbolos, que nós temos símbolos ali, pratos e assim por diante. Nós vamos estudar tudo isso na aula de hoje. Irmão Joel, lê para nós aí a verdade prática, por favor. O livro de Salmos contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Eu vou repetir aqui: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Você ora e você adora a Deus, você vai usar os salmos. Não tem por onde você correr. É muito interessante na hora da dificuldade. Eu lembro de um salmo muito forte, que é o 91. Salmo 91. Vem a luta, aí eu lembro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem hora que eu estou passando por alguma dificuldade, pastor Sérgio, aí eu lembro do Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aí ele diz: as nações se embraveceram, os reinos se comoveram, ele levantou a sua voz. Estão vendo o que está acontecendo aí agora? A pandemia do coronavírus. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Isso me fala forte no Salmo, Salmo número 46. Vamos então à leitura que nós indicamos. Nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar uma visão panorâmica dos salmos. Nós vamos ver isso no ponto 1. Nós vamos ver o que são os salmos. Segundo, mostrar a importância dos cânticos. Os irmãos vão perceber que o louvor na igreja, o cântico, a música, é como você colocar água em terra seca. Você molha a terra seca, daqui a pouco você consegue manusear ela e fazer um instrumento de barro. Assim é o louvor. O louvor ele surge na igreja, e aqui nós temos o pastor Carlos Júnior, que faz faculdade de música, né? E que é quem é o nosso ministro de louvor na igreja, se eu posso dizer, que trabalha exclusivamente com isso. A gente sabe que o louvor ele molda o nosso coração. Você chega na igreja quebrantado, você chega angustiado, aí começa o louvor. O louvor começa tocando, o presbítero José Nilson, que canta muito bem, canta uns hinos muito bonitos, e daqui a pouco o coração está aberto. Aí vem a palavra e encaixa justamente naquela vaga que foi aberta, que amoleceu o coração. O louvor tem sentido, e nós vamos ver isso no segundo tópico. E o terceiro vai dizer, segundo ponto, e o terceiro vai dizer, destacar alguns termos específicos em salmos. Tem hora que a gente lê o salmo, aí está lá alfa, beta, gama, det, tet, ret, ion, rim. Aí tem lá selá, rigaion, mesquio. Que coisa estranha para nós que somos da língua portuguesa. O terceiro ponto vai explicar isso aí. Eu tenho certeza que os irmãos já estão ficando interessados para compreender esse assunto. Se quiserem participar, fiquem à vontade, tá? Eu vou fazer a leitura só para nós ganharmos tempo, tá? Os irmãos concordam? Então, Salmos 42, verso 1 diz assim: como o cervo, não é o servo aqui, é o cervo, que é com C. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Dizem alguns que o cervo ele tem um berro diferenciado quando ele desce em direção à água. Ele vai descendo, saltando sobre os montes, ele vai pulando no meio do mato em direção à água, ele vai beber água, está com muita sede. E o berro dele é um berro diferenciado porque ele está bramando por água. Assim é a nossa alma por Deus. Salmo 1, verso 1 do Salmo 42. Verso 1 do Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste nos seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmos aqui trazendo um aprendizado. Nós vamos estudar sobre isso. Salmos que transmitem aprendizado. É o mesquio. É o salmo com o objetivo mesquio. Nós vamos trabalhar com ele daqui a pouco. E o verso 1 do Salmo 45 diz: o meu coração ferve com palavras boas. Olha a poesia, viu, irmão Joel? Olha a poesia. O meu coração ferve. Tu já viu, Isadora, coração ferver? Quem ferve é água, e ferve depois que é posta no fogo. Café, qualquer coisa que é posta sobre o líquido, ela vai ferver. Mas o salmista utiliza-se da poesia para dizer: o meu coração ferve com palavras boas. Aí ele continua dizendo: falo do que tenho feito no tocante ao rei. Eu falo do que as minhas ações representam para o rei. Quem é esse rei? Olha que interessante isso aí. E ele continua dizendo: a minha língua é uma pena de um destro escritor. Isso é poesia. Literalmente você nunca vai compreender isso aqui. A língua como pena, já pensou tirar a língua e escrever? Então ele está usando um poema para dizer que a língua é como pena de um destro escritor. E falando de poema, nós vamos parar muitas vezes no paralelismo hebraico que compõe os salmos. Nós temos o paralelismo sintético, nós temos o paralelismo antitético, nós vamos ter aqui o hebraísmo, que são linguagens da época que foi escrito os salmos, que nós às vezes não dominamos. Existe entre nós aqui na Bahia, eu estou utilizando muito essa expressão que eu achei interessante, a expressão barril. Eu posso dizer, pastor Sérgio, com todo respeito, viu, pastor Sérgio é barril. Quem é da Bahia vai entender o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo que ele é
fera, que ele joga duro, que ele se esforça. É o barril, o pastor Sérgio é barril. Agora pega essa expressão, pastor Sérgio é barril, e leva essa expressão lá para outro país. Não vai ter compreensão, não vai ter condição. Do mesmo jeito, tem coisa do hebraísmo que quando ele é transmitido para nós, ele é traduzido para nós, não compreendemos, não podemos compreender literalmente. Aí você precisa ter uma expressão muito ampla, uma leitura muito ampla, uma visão bem ampla para entender o que o salmista está querendo dizer, certo? Vamos então à introdução da nossa lição. Seguindo aqui, o nosso motivo de oração hoje, por nós sempre temos um motivo de oração. Hoje o Brasil está em jejum. Hoje o Brasil, convocado pelo presidente da República, está orando em prol da nação para que Deus tenha misericórdia de nós e afaste de nós esta pandemia que vem nivelando os homens por baixo, como Deus o faz. Deus não nivela ninguém por cima, Deus nivela por baixo, e dessa vez está nivelando por um vírus invisível que é menor que o mosquito. É interessante que o mosquito é transmissor da dengue, mas o mosquito não é transmissor do Covid-19. E Deus, que nivela os homens por baixo, tem cuidado da nação por causa do que vem ocorrendo, e nós estamos nesse momento em prol desta misericórdia de Deus, orando a Ele para que Ele tenha misericórdia. Mas aqui na revista nós temos um motivo de oração. Nós também oramos para que possamos compreender corretamente a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, tem muita gente que compreende a Bíblia Sagrada de forma diversa, e nós precisamos que os irmãos busquem a presença do Senhor, busquem o Espírito Santo de Deus para que Ele os auxilie a interpretar a Bíblia. Louvado seja Deus. Então vamos ao nosso primeiro ponto. A introdução da nossa lição diz assim: é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em alguns momentos da vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. A Bíblia, por exemplo, tem livro que eu chamaria de livro fúnebre, Lamentações de Jeremias. Se você for ler Lamentações de Jeremias, você deve lê-lo com lágrimas nos olhos, porque Jeremias está escrevendo aquele livro vendo o povo indo para o cativeiro. A Bíblia tem livro que vai falar de revelações, vai falar do futuro, Apocalipse. A Bíblia tem livro que vai falar estritamente de Jesus Cristo. Tem profecias sobre Jesus. E a Bíblia tem livros de alegria, livro de exultação, o livro dos Salmos. Você não deve ler Salmo com um semblante de choro. Você deve ler Salmo com um semblante de alegria. Você deve ler Salmo com um semblante de quem quer cantar, de quem tem alguma coisa para agradecer. Inclusive, os Salmos nos trazem a distinção do que seja adorar e louvar. São coisas diferentes. Louvar está para o que alguém fez. A gente louva pelo que alguém fez. O adorar está pelo que alguém é. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, independente dele fazer alguma coisa ou não. Aí onde entra essa distinção no livro dos Salmos. E quando nós lemos o livro, o semblante deve ser sempre mais alegre, sempre mais entusiastas. Primeiro ponto da lição nos diz: título, divisão do livro e autores. Título, divisão do livro e autores. Presbítero José Nilson, eu vou ler aqui essa pequena introdução e o senhor lê aí depois de título, tá? Eu vou ler a primeira introdução aqui. Neste tópico, analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro dos Salmos. Presbítero José Nilson. Título, a palavra Terlim. em hebraico significa louvor, e por isso podemos traduzir como o livro dos louvores. Terlim é o livro dos Salmos, trata-se de composições métricas do pilar de Israel, conforme descreve. Embora cantar seja bom,
salutação dos seus feitos. Este livro, divinamente inspirado por Deus, não se resume a uma canção. Os versículos de Teim, Salmos, ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão por intermédio do louvor, exaltemos a Deus por sua soberania e seus feitos. Muito bem. Esta lição ela é uma lição introdutória do trimestre. Então hoje nós vamos trabalhar muito com termos técnicos, vamos aprender alguns termos, né, conceituar alguns termos. Quando nós vamos ao título Salmos, nós temos esse título aqui, ó, Salmos. O comentarista, o bispo Abner, está nos dizendo que além de Salmos, este livro também é conhecido por Terrilim, ou Livro dos Louvores, ou também Saltério. Alguns utilizam Saltério, outros lá no original é Terrilim, Livro dos Louvores, e para nós chegou Salmos. Se ele fosse entre nós conhecido já originalmente como Livro dos Louvores, seria mais fácil a compreensão. Porém, para nós ele chegou como Salmos e nós estamos agora explicando para os irmãos. Nós vamos à segunda divisão, ao segundo item do primeiro ponto, que fala da divisão do livro. Irmão Kaique, lê para nós aí, por gentileza, o segundo tópico, a divisão do livro. A divisão do livro é comum considerar a divisão dos Salmos em 5 livros, que começa respectivamente no Salmo 1, 41, Salmos 1, 42, 73, 90 e 107. Veio que Borrar, ou Rovar. destaca uma interessante observação feita por Geraldo Wilson sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância da meditação da palavra de Deus, Salmo número 1, e encerra com a exortação de todos para louvar a Deus, Salmo 150. Assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Pronto, a divisão do livro vem para nos fazer compreender que os salmos não estão organizados em ordem cronológica. Se os salmos tivessem organizado em ordem cronológica, o primeiro salmo do Saltério ou do Terrilim seria o 90. O salmo 90 seria o primeiro, que é um salmo de Moisés. Então ele não foi organizado em ordem cronológica. Quando Davi veio escrever, já foi lá por volta do ano 1000 a.C. Ele escreveu de 1000 a 900 e pouco antes de Cristo. Então o Salmo 1, o Salmo 23 teriam sido escritos lá bem à frente, mas como ela não está organizada dessa forma, a Septuaginta, ao traduzir a Bíblia do hebraico e aramaico para o grego, naquele período interbíblico antes de Cristo, a Septuaginta então organizou os salmos por tema, né? Organizou por tema. E é interessante que os temas pelos quais os salmos estão organizados corresponde intrinsecamente aos 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando nós pegamos ali do Salmo 1 ao Salmo 41, nós temos o primeiro livro dos Salmos, e os assuntos que são ali descritos são assuntos referentes à criação, são assuntos voltados para o Gênesis. Quando nós lemos do 42 ao 72, nós temos ali uma temática relacionada ao segundo livro do Pentateuco, que é o Êxodo. Os irmãos podem ver nas entrelinhas ali que está ligado ao Êxodo. Inclusive lá no Salmo 19, Salmo 24, que fala da criação, voltando ao primeiro livro, né? Da criação dos céus e da terra. Do céu e a terra a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso está no primeiro livro. Quando nós vamos para o segundo livro, os salmos já são voltados a tema, voltado ao Êxodo. Aí nós vamos ao terceiro livro, que vai do 73 ao 89. Já são voltados ao livro de Levíticos. Já tem a ver com sacrifício, já tem a ver com o sacerdócio, etc.
Quando nós vamos ao terceiro livro, do Salmo 90 até o Salmo 106, nós já temos assuntos relacionados ao livro de Números. E quando nós estamos do 107 ao 150, nós já temos assuntos relacionados ao livro de Deuteronômio, que, como os irmãos já sabem, eu já foi ensinado aqui na escola dominical, Deuteronômio é uma repetição da lei. Os que nasceram no Egito morreram no deserto, salvo Josué e Caleb. Os que nasceram no deserto haveriam de entrar em Canaã, mas não conheciam as leis, porque foi entregue a seus pais lá no Monte Sinai. Deus então ordena que Moisés reexplique a lei. Moisés então reensina a lei para aquele povo. E aí nós temos os salmos do 107 ao 150, que é o quinto livro nesta temática. Então, explicado aí está a divisão do livro. Vamos então ao revelar o que exatamente está lá dentro, né? Exatamente, é por isso aquela oração de Ana diz isso. Para o sacerdote ela estava embriagada e ela não verbalizou uma só de suas palavras, só pelos lábios ela fazia, mexia com os lábios. E aí quando ele falou, até quando não tinha preparado esse caminho, ela não disse para ele, não, nossa serva não está embriagada, mas eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Muito bem. Pastor, aproveitando que o senhor já está falando, lê para nós aí o terceiro item, autores, por gentileza, ponto 1, item 3. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Talvez por ser mais conhecido e atribuído a ele o maior número de salmos, por exemplo, pelo menos 73, para alguns comentaristas, que é que seja comum denominar salmos de Davi. Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. 50 salmos, segundo a Bíblia, da escola bíblica, como os salmos 1, 2, 10, entre outros. Outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Etã, filhos de Corá. Assim, o Espírito Santo inspirou e produziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. É comum os irmãos dizerem que todo salmo é de Davi, só que aluno da escola dominical não diz isso. Aluno da escola dominical sabe que tem salmo de Davi, 73 são dele. Só de baixo. Só de baixo. 73 salmos são de Davi, quase metade do saltério. Mas existe salmo de Salomão, existe salmo de Moisés, existe salmo de Asaf, existe salmo de Emã, existe salmo de Etã, salmo dos filhos de Corá ou Coré. Dê uma estudada depois sobre a história desses rapazes, pois os pais deles
foram mortos durante o deserto numa rebelião que fizeram contra Moisés, e a terra engoliu a casa deles, e eles ficaram firmes e ainda se tornaram salmistas. Nós temos ainda salmos, eu anotei aqui, salmos de Esdras, nós temos salmos de Ageu e salmos de Zacarias. Então, os irmãos, a partir de agora, aprendem que os salmos não são somente de Davi. Os salmos são de vários autores na Bíblia Sagrada, no Saltério. E Saltério, ele foi mais, existiu na história do salmo, mais porque eram os salmos que eram exibidos, um acompanhamento desse instrumento que chamava Saltério, que era o instrumento de 10 cordas. Então existia o Saltério, que eram os salmos que deveriam ser acompanhados por esse instrumento. Por isso que a variação do hebraico, ela chama a existência desses salmos. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre instrumentos, a utilização de instrumentos na administração ou na execução do louvor. O segundo ponto vai falar sobre principais características do livro. Este aqui, irmãos, eu prefiro que os irmãos me compreendam que eu não vou ler este ponto. Eu vou só explicar porque a hora está avançada e nós temos coisas que são fáceis à compreensão na explicação. Eu vou ler só a introdução aqui. A introdução diz assim: o livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica. Observem, literatura poética hebraica. Quem lê os Salmos deve ter a compreensão que é uma poesia, e a poesia ela tem liberdade para se expressar. A poesia pega a morte e transforma em uma coisa bonita. A poesia pega uma flor e transforma em um símbolo de morte. Depende de como o poeta vai utilizar. O poeta tem essa liberdade. E principalmente uma poesia hebraica. E mais ainda uma poesia hebraica de mais de 3.400 anos atrás. Então uma poesia lá de Israel, de uma terra diferente, de mais de 3.400 anos atrás. Então quando os irmãos leem, deve ter esta flexibilização para interpretar. Então continuando, com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo, o pastor Carlos Júnior está aqui, poderá me auxiliar no fator ritmo, e linguagem metafórica. Linguagem metafórica é uma linguagem figurada. As figuras de linguagem nós vamos ter metonímia, prosopopeia e muitas outras. Quando alguém diz, não, isso é figurado. Então, quando diz o Senhor é meu pastor, não é uma linguagem literal, eu não sou uma ovelha, é uma linguagem figurada. Então nós vamos ter que ter essa compreensão. Como comentou Esdras Bento, né? Esdras Bento Costa. O que não significa que são textos frutos da imaginação humana, que nós queremos na inspiração plenária da Bíblia Sagrada. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Primeiro recurso, poesia hebraica. Irmãos, quando a Bíblia começa a explicar, ela diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como? Aí deixa o ser humano de lado e vai para o inanimado, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujo fruto dá na estação própria. A folhagem não cai, tudo quanto fizer prosperará. Olha, eu não sou uma árvore, eu não tenho galhos em mim, eu não tenho folhas em mim. E isto quer dizer que a linguagem aqui é uma linguagem poética, é uma linguagem metafórica. O Salmo 91, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é a igreja esconderijo do Altíssimo? Porque tem uma igreja chamada esconderijo do Altíssimo. É ela que o Salmo está falando? Ou o esconderijo do Altíssimo está em algum lugar aí que eu possa ir lá e me esconder? Não, é uma linguagem figurada, é uma linguagem comparativa. É para que você compreenda que quando você está sob as asas de Deus, ou eu usando uma linguagem figurada mais uma vez, sob as asas de Deus, Ele te protege. Entenderam? Aí diz: não temerei a peste, não temerei a mortandade, 1000 cairão ao teu lado, 10.000. É tudo linguagem figurada que você poderá aplicar. Eu diria até que é genérica a visão,
para que você possa aplicar nos vários ambientes e circunstâncias da vida. Então, a poesia hebraica, presbítero José Nilson. Também o Salmo deixa mais claro, para a humanidade toda, para os leitores, é para facilitar o entendimento humano. Porque, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E algumas áreas dos Salmos falam sobre asa. Quem prova que Deus tem asa? Deus não tem. Mas a compreensão humana entende. Para facilitar o humano, a galinha tem asa. Assim como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das asas, eu também protegerei vocês. Então Deus facilita o entendimento do ser humano, é uma árvore frutífera. Davi, não é, presbítero José Nilson, vai dizer, o Senhor é meu pastor. Aí imediatamente quem vivia do pastoreio, e nós sabemos que pela cultura do Antigo Testamento o povo vivia numa comunidade agrária, e principalmente uma comunidade que criava animais de pequeno porte. Então imediatamente já apreendia a ideia de alguém defendendo outro alguém, de alguém protegendo outro alguém. Enquanto a ovelha está lá comendo, o pastor está velando sobre ela. Muito bem explicado no ponto que trata da poesia hebraica. Vamos ao segundo item, que vai dizer sobre acrósticos. Preste atenção aqui. Os salmos tem hora que perde o sentido. O Salmo 119, por exemplo, a gente lê ele e esse salmo está falando de quê? Eu não estou entendendo. Porque ele começa falando de um assunto, daqui a pouco ele entra para outro. Não tem uma linha geral de raciocínio. Ele traz vários assuntos, vários temas, pequenos temas, subtemas, dentro de um tema maior. E como é que eu vou compreender isso aí? É porque ali a métrica, o método, foi o método do acróstico. Eu fiz uma live, está no YouTube, eu até usei uma música da Xuxa. Ela diz: A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, I igualdade, L liberdade. Entendeu? Isto é um acróstico. Damião Ferreira Nobre, de saudosa memória, Damião Ferreira Nobre criou um acróstico aqui em Luiz Eduardo Magalhães, contando a história da chegada da igreja em Luiz Eduardo Magalhães. Eu achei aquilo extraordinário. Então, o autor dos salmos, ou os autores, em alguns momentos usaram acrósticos. O acróstico do Salmo 119, por exemplo, é o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é o acróstico do Salmo 119. Você vai abrir na sua Bíblia aí, você pode abrir aí o Salmo 119, ele vai ter em algum local as letras do alfabeto. Quer ver? Abra aí só para a gente fazer o comparativo. Que letra tem aí? Aleph, outra. Bet, e outra? Gimel, outra. Dalet, outra. Re. Ô Débora, parece o Deja ensinando, né? Det. O 9 aí é o Det. Viu? O 9 em hebraico é Det. Os irmãos entenderam, viu, Det? Os irmãos entenderam? Então usa-se a dinâmica do acróstico. Então quando você lê o Salmo, não é que ele está perdendo a linha, ele está criando uma linha, a linha acróstica. Terceiro aí, item do segundo ponto, refrão. Abra aí as Bíblias no Salmo 136. Abra aí, presbítero Murilo, missionária Débora, missionária Débora Campos, ela é tão humilde que nem se moveu do lugar, meu Deus. Salmo 136, aqui vai falar sobre o refrão. Então, quando os irmãos lerem, não é que a Bíblia está perdendo tempo repetindo a mesma coisa. Como é que diz aí o verso de número 1, Daniel? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Observe, louvar o Senhor. Por que, pastor Sérgio? Porque Ele é bom e a sua benignidade é para sempre. Presbítero José Nilson, o verso 2. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Mas não acabou de dizer no verso 1 que a benignidade é para sempre? Por que está repetindo no verso 2? Joel, o verso 3, auxiliar Joel. Que é a mesma coisa da sua benignidade. Mas já vai repetindo 3 vezes a mesma coisa? Kaique, lê aí, Caio 4. Lê o verso 4 aí. Aquele que só faz maravilhas Porque a sua benignidade é para sempre. Murilo, você não fica triste, que eu sei que você está querendo participar. Lê o 5 aí, Murilo. Aquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua benignidade é para sempre. O que é isso, irmãos? Isto é simplesmente o refrão.
Nós temos aqui o coro, nós temos nos nossos hinos o coro, temos a estrofe e o coro. Aqui o coro é o refrão, é só uma repetição, é só isso. Só isso, irmão, não precisa se preocupar com mais nada. É porque aqui é uma melodia, aqui é uma música. Os irmãos estão entendendo? Então o livro dos Salmos é Terrilim, é livro de louvores, só isso. Tranquilo? Vamos ao terceiro ponto para nós encerrarmos. Esclarecimento de algumas expressões. Neste tópico destacaremos os prováveis significados dos termos Selá, Higaion, Mictão, Gedutum, Mesquil e degraus. É importante destacar que não há um único entendimento, ou seja, o assunto ele é variado, né? Sobre os significados, havendo constante debate sobre o tema, mas é o que melhor se aproxima na compreensão teológica, tá bom? Vamos então, primeiro item do terceiro ponto, as expressões Selá, Higaion e Mictão. Olha aqui, eu não vou ler mais uma vez, tá bom? A expressão Selá, eu gostaria que os irmãos olhassem para mim. Pastor Carlos Júnior, encontra aqui em qualquer música um símbolo de pausa. Tem dois símbolos, você sabe, né? Tem aquele que parece um raio e aquele outro. Encontra os dois para mim aí. Selá é tão somente uma pausa na música. Você vai cantando a música e tem uma pausa, você precisa fazer silêncio. Conversando hoje com o pastor Sérgio, ele me disse: este silêncio é obrigado porque a música ela precisa seguir uma lógica. Aí num dado momento a nota vai aqui e precisaria de outra nota bem aqui, mas a nota que ele vai aqui não tem, ela está em outro nível. Então não dá para sair daqui e cair para cá. Aí tem uma pausa, é onde ela reinicia. Então a música que tem uma linha, ela tem uma linha como se fossem os batimentos do coração, ela tem que iniciar e tem que terminar. É a chamada partitura. Me empresta aqui, deixa eu mostrar aqui a partitura. Quem está nos acompanhando pela internet, quem está na internet, aqui está a partitura de uma música. Isso aqui é antigo, isso aqui é coisa que é utilizada no mundo inteiro. Qual é o hino que você falou? Você conhece? Qual? Esse aí, dessa página. O 198? Deixa eu encontrar aqui um símbolo para mostrar para os irmãos. Aqui, no hino Jesus o Bom Amigo, achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Lá na frente vai ter um local onde está o símbolo aqui. Eu vou aproximar aqui, não sei se vai dar para ver bem para quem está na internet. Este símbolozinho pequenininho aqui é uma pausa. Mi, aí segue o hino na sequência, certo? Então tem dois símbolos que vão representar pausa. É tão somente a organização da música, é só isso. Selá, quer dizer, vai cantando, selá, pare. Aí na sequência aqui nós temos além do selá, nós temos o Higaion. Digam comigo aí, Higaion. Aí, Kaique, deixa eu eternizar isso aqui, deixando você gravar aqui na internet. Nome de menino aí, ó, nome bonito. Higaion. Eu lembro que Deja uma vez ensinou e disse que tinha um pessoal querendo colocar um nome bíblico no filho, né, Débora? Aí Evódia, Síntica, Trifona, Trifosa. É um negócio meio complicado, tá aí ó, uma indicação. Higaion, tá na Bíblia, viu? Higaion. Irmão, eu já vi muitos novos convertidos lendo salmo, eles leem isso aí tudo. Higaion, não sei o quê. Exatamente, muito bem lembrado. Não é para ler, selá, não é para. Isso aqui não é para ler. Rete, dete, tete, não é para ler. Não é para ler, isso aí é a organização da música. Higaion é uma pausa também, só que é uma pausa de voz. Já foi dito aqui que a compreensão não é geral, alguns teólogos divergem, mas a melhor compreensão que nós trazemos para os irmãos, o pastor Sérgio vai passar um pouquinho, viu? É só uns minutinhos. É que é uma pausa de voz. Por exemplo, eu vou pedir para o pastor Carlos Júnior fazer esse movimento. Não, eu faço. Presta atenção, ó. Isto aqui está determinando o ritmo de uma música. Eu quero que todos cantem comigo. Aí, quando eu fizer assim com a mão, vocês param e eu continuo, tá bom? Quando eu fizer assim com a mão, vocês param. Quero dar um exemplo, vamos lá. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Canta. Escolhido dos milhares para mim. Eu continuo e vocês param. Eu continuo e vocês param. O Higaion é o momento em que as vozes dão uma pausa para meditar no que acabou de cantar, mas o hino, os instrumentos continuam. Então, na música hebraica, quando estavam cantando,
o 136. Louvai ao Senhor dos senhores, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Aí se tivesse um rigaion, o povo parava para pensar no que foi dito, para meditar no que acabou de falar. É uma pausa que não tem um tempo determinado. É uma pausa. Já viram aqueles hinos que começa a cantar na igreja e meia hora depois o hino ainda está cantando? É mais ou menos naquela linha. É um hino grande. Imagina aí cantar o Salmo 119. Imagina cantar o 380 da nossa harpa. Em algum momento tem que ter uma pausa só de som, para que quem está cantando pense no que está falando. É o rigaion, mas o instrumento continua. Aí vamos ao próximo. O próximo aí é o mictão. Mictão, talvez a pronúncia seja mitão, não sei, mas aqui está escrito mictão. Se alguém tem um livro aí, quem está nos acompanhando tem um livro do trimestre, este livro aqui, e quiser a melhor compreensão acerca do tema, ele está a partir da página 40. Eu fiz questão de deixar anotado, o pastor Sérgio está na página 40 aí, essa explicação que eu dei. O que é o mictão? O mictão é uma pausa, assim como a pausa rigaion. É um selá rigaion ou um selá mictão. Os irmãos estão entendendo? Está entendendo, João? Presbítero Murilo, está entendendo? É um selá rigaion para meditar, uma pausa para meditar, ou um selá mictão, uma pausa para orar. No meio da música, abre-se um momento, não é na mesma música, pode ser, não quer dizer que é. Abre-se um momento para que alguém medite. Por exemplo, o que diz o Salmo 32? O Salmo 32 não é um salmo de confissão de pecados? Em pecado me concedeu minha mãe, tal, Salmos 32. 51 também. O 50, ou então eu estou errando, eu acho que é o 51. Aí o que acontece? Será que nós, irmãos, nós que estamos aqui, será que algum de nós aqui tem pecado? Tem, pastor Sérgio? Nós aqui temos algum pecado? Tem? Joel tem? Mandébora tem? Tem pecado, pastor Carlos Júnior? Tem, pastor presbítero José Nilson? Nós aqui temos pecado. Então a pausa mictão é uma pausa que continua, pastor Carlos Júnior. É uma pausa que os instrumentos continuam, mas o povo para. E neste momento o povo ora. O povo para e ora. Continue aí, batendo aí. O povo para e ora, pedindo a Deus alguma coisa, especialmente perdão. E isso está na música. Olha que coisa interessante. A música deles, eu por causa do saco, já levo para cá, né? A música deles leva-os a pedir perdão no louvor. Pausa, ou rigaion, ou selá, mictão. Compreenderam este primeiro item? Está compreendido? Pastor Sérgio, está ok? Vamos então, os que estão em casa, qualquer dúvida, pode deixar alguma pergunta aí na rede social que depois a gente responde. E nós vamos então para o segundo tópico, que diz Jedutum e Mesquil. Jedutum e Mesquil não são pessoas, os dois. Um é pessoa e o outro é uma orientação, é uma ação. Jedutum, para nós ganharmos tempo aqui, era da família dos levitas, habilidoso em música. Jedutum é contado nos salmos junto com Asaf e com Emã. Então nós temos Emã, Asaf e Jedutum. Quem é o Jedutum? Jedutum é aquele que foi colocado para administrar, para organizar determinados louvores do saltério. Por exemplo, nós temos uma harpa com 700 e alguns hinos. Me falhou agora a quantidade de hinos da harpa. Vou pescar aqui que eu estou com 640 hinos. Aí poderia dividir aqui em 3 níveis, 3 classes. São 640, nós vamos colocar 215 hinos para cada um. 2 ficam com 215 e um fica com 210. Então eu vou colocar naquela linha ali o auxiliar Daniel, o diácono Kaique e o presbítero José Nilson. O Daniel vai ficar com os primeiros 215 hinos, o Kaique vai ficar com os segundos 215 hinos e o presbítero José Nilson com o terceiro 210 hinos, fechando 640. Então a obrigação de ter aqueles hinos apropriados, afinados, prontos para cantar, é deles. Então o Jedutum era um dos que administravam os hinos nos dias de Davi. Entenderam? Davi deixou tudo organizado, Salomão veio, montou o templo,
e Jedutum foi a pessoa que ficou para organizar aqueles hinos no templo, com uma diferença. Jedutum era aquele que marcava, olha que interessante, marcava os hinos com símbolo, ele tocava símbolo, ele marcava a percussão. Este é o Jedutum. Então, quando é nesse sentido, aí tem algum momento que dizem assim, ao mestre da música, ao mestre do louvor. Então os irmãos entendam, nós já estamos acabando, então os irmãos entendam que é neste sentido aí. E o mesquil não é nada mais, nada menos que um salmo que requer reflexão, que traz aprendizado. Você tem que aprender com o salmo, traz aprendizado, é só isso. E para nós encerrarmos, porque a bateria também aqui já está acabando, nós temos os degraus, eu vou falar rapidinho aqui o que é Cântico dos Degraus, se acabar, aí eu vou falar e você já encerra aí, tá bom? Cântico dos Degraus são 15 salmos do 120 ao 134, que era cantado na cerimônia de entrega de algum sacrifício. Para ir de um pátio para outro, era obrigado a subir o primeiro degrau, eram 15 degraus, cantava o 120, 121, 122 até o 134, e aí entrava e oferecia o sacrifício. Deus abençoe os nossos internautas, nós vamos continuar aqui com a aula.